um ótimo dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E bom demais, né? Começar o nosso dia falando de qualidade de vida, de propostas para o nosso cotidiano, para a melhoria de nós mesmos, a cada passo, a cada degrau, a cada momento, a cada história, a cada sonho, a cada realização e a cada dia. E hoje a gente vai falar aqui, divulgar, né, quem foi a vencedora do nosso concurso, da nossa promoção que realizamos na última semana em homenagem ao Dia da Mulher. Então, as mulheres de plantão escreveram lá no nosso Facebook uma frase e concorreram a vários prêmios. Inclusive, a gente vai falar aqui depois para você que está em casa, mas a frase foi da Ana Cláudia Carr. E a frase foi a seguinte: saber viver é estar em paz com o mundo, valorizar a vida e quem está perto de nós. Uma frase simples, mas profunda, né? A gente valorizar a vida, valorizar a cada dia, a cada momento, valorizar tudo que está à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta e todas as circunstâncias que estão dentro desse contexto, dessa situação. Então, que a gente aprenda a cada dia a valorizar, porque traduzir o que é saber viver em uma frase é algo muito complexo, né? Quem dera se a gente conseguisse fazer isso. Teve uma frase, inclusive, que a pessoa colocou isso: quem dera que eu soubesse o significado do que é saber viver. Então, saber viver é a cada momento, a cada dia, a cada circunstância, é mudar, às vezes, de opinião. Por que não? A gente, determinada situação, a gente pensa de uma maneira e às vezes você olha aquela situação mais de perto e passa a pensar de uma maneira diferente. Isso é ser inteligente, né? Mudar de ideia, pensar, expandir os nossos horizontes. E a gente pode fazer isso a todo dia, a todo momento e a cada experiência que a gente vai vivendo. Hoje a gente vai falar sobre os limites e as permissões aqui no nosso programa, as mais variadas aí vertentes. Vamos conversar no quadro de Bem com a Idade com Heraldo Bittencourt, que é assessor de imprensa do Lar São João de Deus, e também com uma nutricionista que trabalha lá no lar e vai falar sobre as permissões, né, em relação à alimentação e também as restrições. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse aspecto em relação à terceira idade. Eu vou receber aqui o conselheiro tutelar Leandro, que já bombou ontem no Facebook, postou que vem aqui hoje no programa, todo mundo lá comentando, compartilhando, muito bacana esse carinho, né? A gente vê que é uma pessoa que realmente tem muitos amigos, e isso é muito importante, isso é saber viver, né, gente? E hoje ele vai conversar no quadro Minha Vida, contar um pouquinho essa trajetória no Conselho Tutelar, que inclusive esse ano tem eleição, então já terminando aí, encerrando um período de 3 anos, muito bacana. Sou suplente do Conselho, tive a oportunidade de conhecer as pessoas que hoje estão à frente do Conselho, cuidando dos direitos das nossas crianças, né? Dessas permissões e desses deveres também, como a gente está abordando aqui hoje. Então, que a gente possa, a cada dia, melhorar, sim, melhorar o nosso olhar perante a vida e ter bom senso. Hoje a gente vê tantas coisas acontecendo à nossa volta, coisas que a gente fala: nossa, achei que eu nunca ia ver isso na minha vida, né? A gente vê tantos conteúdos, tantas coisas na internet. Às vezes a gente fica realmente assustado, inclusive até nas mídias, televisão, né? Não somente na internet, mas em outras também. A gente vê tanta coisa acontecendo à nossa volta, coisas que às vezes a gente não imaginava que pudesse existir, que pudesse acontecer, conteúdos aí em programação, de repente novelas. Então a gente vê muita coisa acontecendo à nossa volta e a gente precisa ter esse senso, né, das permissões, do que podemos ou não podemos, de acordo com a nossa essência, de acordo com o nosso caráter, de acordo com o que a gente enxerga a vida, não é verdade? Então a gente precisa ter digamos que esse termômetro dentro de nós para compreender o que é bom ou não para a gente, o que vai ou não trazer um resultado positivo. E fazendo isso, a gente está vivendo com qualidade, vivendo com sabedoria, vivendo com responsabilidade. Porque a gente não pode confundir a nossa liberdade, né, e de repente fazer aí tudo que vem à nossa cabeça. A gente precisa ter aí um bom senso em relação às pessoas que a gente ama, às pessoas que a gente pode magoar de repente com uma atitude. Às vezes, não, eu tenho personalidade, eu falo assim mesmo, eu digo o que eu penso. Às vezes a gente vê tanta ofensa, né? Às vezes a gente abre lá rede social, as pessoas mandando aí postagens ofensivas, falando de maneira agressiva, e é desnecessário, porque a gente não precisa expor, exteriorizar um sentimento ruim, né? Às vezes é melhor a gente fazer uma oração e tentar colocar isso para fora de alguma maneira, porque somos humanos e, claro, em alguns momentos a gente vai se irritar, vai se aborrecer, vai querer explodir, mas a gente precisa ter essa noção, esse cuidado
de quantas pessoas a gente pode vir a magoar com uma atitude, com uma palavra que a gente venha dizer de maneira errada, uma interpretação. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras nem tanto. Então a gente precisa ter esse termômetro dentro de nós para entender o que é permitido e o que não é permitido dentro do nosso caráter, dentro da nossa essência. Se você quiser acompanhar a programação da Rede Petrópolis de Televisão através do site, clica lá no buscador Rede Petrópolis de Televisão, onde você estiver, você pode acompanhar a nossa programação. E temos também o site do nosso programa, que é o www.saberviveroficial.com.br, é um portal onde você pode lá clicar no link e acompanhar no YouTube todos os nossos programas anteriores. Então, a gente coloca esse conteúdo que, de repente, você não pôde acompanhar algum programa. Nossos temas, eu costumo dizer aqui que a gente trabalha com o atual, não com o factual, né? A gente já trabalhando há 4 anos e um pouquinho, com a informação, né, com você que está em casa todos os dias, e eu trabalhei muito tempo com o factual, e hoje a gente trabalha com o atual, com assuntos atuais, e que a gente pode movimentar aí e falar de várias maneiras diferentes, com vários profissionais diferentes também, de diversas áreas, para que a gente possa aí expandir os nossos conhecimentos e o nosso entendimento. Agora a gente vai para um rápido comercial, não sai daí não, porque na volta a gente vai aqui receber uma dupla no quadro de Bem com a Idade. Voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. Do berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Aliás, programação ao vivo até meio-dia, 1h, né, da tarde, bom demais. Começando 8h30 da manhã com uma palavra abençoada aí para você que está em casa. Então, muito bom fazer parte dessa equipe. E hoje, agora, no quadro de Bem com a Idade, eu recebo aqui o Heraldo Bittencourt, que é assessor de imprensa do Lar São João de Deus. E de vez em quando eu dou uma puxadinha nele como filósofo, porque ele também é professor de filosofia, para dialogar aqui sobre alguns assuntos com a gente no programa. E a Helenice, que é professora da Universidade FASE e também é nutricionista lá do Lar São João de Deus, não é isso? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Helenice. Bom dia, você de casa. Estamos aí mais uma semana com o nosso De Bem com a Idade, né? Para a gente falar um pouquinho sobre um novo tema, esse tema da nutrição, tema que nós temos uma profissional muito qualificada no lar, que está aqui, que é a Helenice, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é a nutrição, como é a nutrição. Mas antes de tudo, bom dia, né, Helenice? Quem é a Helenice, para que o povo de casa possa conhecer? A Helenice é nutricionista, eu estou há uns 12 anos no Lar São João de Deus e quase o mesmo tempo na faculdade. Bacana. Né? Eu dou aula de ética, de introdução à nutrição e de
a UAN, que é Administração e Unidade de Supervisão. E, assim, o trabalho, antes do trabalho no lar, né? Como é que é, de fato, o trabalho da nutrição? Porque é um curso extremamente importante, com uma área bem ampla, mas quando a gente fala sobre nutrição, muita gente pensa imediatamente em simplesmente ver se o alimento é bom ou ruim. Isso é uma visão muito básica, muito restrita, muito restrita. Né? Porque a alimentação ela envolve vários fatores, né? Econômicos, sociais, psicológicos, né? Principalmente para o idoso, que é o nosso foco hoje, né? A alimentação ela tem um significado muito importante para o idoso. Então, ela não é só, né? A alimentação, a gente fala assim que ela é tão importante desde a hora do plantio do alimento até servir aos clientes, às pessoas, né? Porque você passa por todo esse processo. Então, ela é muito mais abrangente, correto? Assim, tem um ditado que diz: a gente é aquilo que a gente come, né? Exatamente. Ou seja, o nosso bem-estar, nossa saúde vai de acordo também com aquilo que a gente resolveu se alimentar, buscando o porquê daquilo, não somente se alimentar para satisfazer, mas para o nosso bem. Para um idoso que tem essas restrições, esses limites, é importante se valorizar muito disso, até porque talvez não seja mais escolha dele, mas o bem-estar vem dessa alimentação. Então, quais são os critérios para se trabalhar com o idoso? Olha, em verdade, a alimentação para todos, a gente teria que seguir as leis da nutrição, que ela serve tanto para idoso, como para atleta, como para criança, né? Então, o que é uma lei da nutrição? É alimentação em quantidade suficiente, adequada a cada caso. No caso do idoso, a gente sabe que ele tem uma ingestão menor, devido a que ele não faz mais atividade física, né? A qualidade dos nutrientes. Essa qualidade é muito importante. Não adianta só você ingerir um nutriente, você precisa do conjunto, né? Aquela harmonia entre esses nutrientes, um prato colorido, variado, né? E adequação em cada caso. A gente sabe que um idoso ele pode ter uma alimentação normal, mas se ele tiver algum tipo de doença, um diabetes, uma hipertensão, essa alimentação ela vai ser o quê? Adequada a esse tipo de doença desse idoso, né? E como você estava falando, assim, a gente tem que fazer o quê? Né? A gente tem que usar o bom senso, né? Você vai se restringir o idoso que está com 90 anos a comer uma coisa que ele realmente gosta? Então, a gente utiliza o bom senso e faz um cardápio variado na medida do possível. É interessante essa questão dos limites, como a gente está abordando hoje também, né? Junto com todos os nossos temas. Quando a gente não tem esse limite no decorrer da nossa vida em relação à alimentação, a gente vai ter vários problemas em consequência disso, né? Por exemplo, em academias, os professores dizem a alimentação é 90% do resultado do teu exercício. Então, não adianta você ficar aqui 2, 3 horas por dia, você vai fadigar a tua musculatura e se você não tiver uma alimentação boa lá fora, você vai comprometer em 90% do resultado. E isso é na nossa vida também, né, Helenice? Exatamente. Eu sempre digo que o nosso organismo é um cofre. Você vai depositando, né, gordura, excesso de carboidrato, coisas ruins, e no final, quando você abre esse cofre, você pode ter um diabetes, né, um colesterol alto. Então, é muito importante que você utilize a alimentação de maneira equilibrada e saudável. Tudo é permitido desde que você use com moderação esses alimentos. Sim, e problemas de saúde na terceira idade, por exemplo, colesterol, diabetes, esses problemas podem vir a ser relacionados de uma má alimentação durante a vida, né? Com certeza. E muito importante também para o idoso é a hidratação. Tá? É muito importante, né? Se a gente tem uma pirâmide dos idosos, né, que ela, na base da pirâmide está a ingestão hídrica, que é muito importante. A gente sabe que a gente vai, né, perdendo essa capacidade, essa elasticidade. Então, essa ingestão hídrica é muito importante para todo mundo, mas principalmente para os idosos. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, uma instituição como o Lar São João de Deus, que tem muitos idosos, você tem que levar vários fatores em consideração, porque alguns fazem atividades físicas, outros ficam mais acamados. Como é que seria esse trabalho lá no lar? Bom, isso é verdade, porque a gente tem que fazer a alimentação, ela parte do princípio que você faz uma alimentação normal e a partir dali você vai, de cada caso, você vai elaborando outros tipos de dieta. Por exemplo, o idoso, a gente sabe que ele não tem arcada dentária, a maioria das vezes. Então, você tem que fazer uma alimentação pastosa,
né? Determinadas pessoas não podem comer determinados alimentos. Então, você vai fazendo o quê? Uma dieta específica para cada caso. Lá não é muito complicado, porque a grande maioria ou é hipertenso, ou é diabético, né? Ou faz uma alimentação pastosa, porque não tem prótese. Né? Então, não é muito complicado, não. E assim, Helene, você tinha falado sobre, de repente, não privar o idoso de comer uma coisa que ele gosta de comer. Exatamente, isso é muito importante, né? Porque eles ficam ali esperando, né? A gente percebe que chega o horário do almoço, eles já estão esperando o almoço, esperando o lanche. Né? Então, a gente faz coisas variadas, na medida do possível que eles possam estar se alimentando. É um bolo, né? Até mesmo uma fritura, muito de vez em quando, para aqueles que podem comer, a gente faz, a gente não restringe. Né? Então, isso é muito importante para eles, porque eles se sentem muito bem com isso. Né? Porque é um prazer, né? Comer, todo mundo gosta, né? E por que eles não podem ter esse prazer? Porque são idosos? Verdade. Né? Então, é muito importante o ato de se alimentar. A gente tem que respeitar isso. Claro que é muito complicado, porque são pessoas diferentes, né? Então, com culturas diferentes. Então, às vezes, você pode não gostar de uma comida, pode reclamar, mas no outro dia elogia. Então, mas é assim em casa também, em qualquer lugar. Então, a gente sempre tem que respeitar e, na medida do possível, sempre estar agradando, né? Com certeza. Essa questão também do ato de se alimentar que você colocou, acho que isso é uma questão muito importante, né? Hoje em dia a gente está vivendo um momento onde a gente se alimenta muito rápido de qualquer coisa que a gente não sabe muito bem como é. E assim, isso já está trazendo impacto para as futuras gerações. E conforme a gente está vendo que também está aumentando o índice de idosos, cada dia mais e mais e mais, talvez a gente tenha que focar mais ainda nessa questão da nutrição, porque se está aumentando o índice de idosos, então temos também uma maior atenção àquilo que está comendo para que se chegue na idade mais avançada com uma qualidade de vida. Porque também vai chegar lá, mas aí as consequências do passado, porque ficam, né? Uma má alimentação no passado, uma alimentação, como você disse, é durante uma vida inteira. Se também não for respeitar durante um ciclo normal, não adianta somente privar ou delimitar quando chegar na fase mais idosa, porque os problemas já vão ter acontecido, né? E eu acredito também que não tenha sido hoje pensado muito, a não ser pelos profissionais, por exemplo, indústria de alimentação, não sei se estão pensando tanto na alimentação específica do idoso, porque ela não é muito rápida. Como a Helenice falou, é pensada, é com calma, é avaliada, é qualificada. E isso acabou onerando o mercado, que é coisa um pouco mais rápida, né? Então, esse clima hoje econômico de alimentação causa um impacto sério também na sua profissão, né? Com certeza. E hoje em dia já há uma tendência, porque a tendência hoje é o fast food. Então, hoje nós temos o slow food. O que é o slow food? Né? É aquela comida que você, né, você se alimenta corretamente, num ambiente tranquilo. Então, a gente tenta proporcionar isso aos idosos. E a gente percebe muito deles que eles já, devido à vida passada, eles comem rápido. Então, há uma coisa de você estar... Tem a equipe da enfermagem que fica lá com eles, conversando, para que eles vão se habituando ao fato, né, daquela comida. Porque quando eles chegam lá é tudo muito diferente. Né? Então, eles vão se habituando e, no final, eles conseguem fazer, dado lá a casa deles. Né? Muitos deles já nem gostam mais de sair, porque, não, aqui é minha casa. É adaptação, né, Helenice? Então, a gente vai tentando, né, que essa comida tenha esse prazer, uma coisa assim mais demorada, uma coisa mais prazerosa. Porque comer é o prazer, né? Então, e você comer com pressa, você causa vários problemas. E comer prazerosamente tem que ser comer de forma, né, lenta. E eles fazem de uma maneira ou de outra, eles conseguem isso. Aos poucos, mas conseguem. Verdade. Até é interessante a gente tocar nesse assunto, porque como o Heraldo colocou aqui, durante a vida, às vezes a correria faz com que a gente coma de uma maneira errada. Né? Às vezes você tem 15 minutos para se alimentar. Ou você vai comer uma barrinha de cereal, que eu, por exemplo, não consigo carregar na bolsa, raras são as vezes.
ou você vai realmente sentar para comer. E aí, com aquele período curto, às vezes até no final de semana a gente se pega comendo rápido, né? Fala, nossa, por que eu estou comendo tão rápido? Eu não preciso comer rápido desse jeito. E aí você tenta desacelerar. E o idoso, ele já está com aquilo, digamos que inserido na mente dele durante toda uma vida. Então, realmente, é um trabalho, como a gente sempre fala aqui da equipe multidisciplinar, né? Que você, com certeza, precisa também de uma interação do psicólogo, de uma interação da equipe de enfermagem, para que tenha um resultado positivo, né? Para que esse idoso consiga entrar num ritmo novo, num ritmo diferente, num ritmo adequado para todos nós, mas que a gente, infelizmente, às vezes deixa de ter por conta da correria, né? Com certeza. E é importante lembrar que nessa fase, né, eles têm a papila gustativa, ela vai ficando mais comprometida, a salivação. Então, volta e meia, eles deixam de estar comendo porque eles não sentem muito prazer devido a isso. Mas com o fato dele ir se acostumando com aquele tipo de alimentação, isso é muito importante, já que todos fazem a mesma alimentação. E o ver é como se fosse criança, né? Eu vou ver o que ele está comendo e vou comer também. E é muito, muito bonitinho. O que você está comendo? Eu também quero. Então, isso é muito importante, aquela interação entre eles. Sim. E trabalhar com a terceira idade, para você? Olha, eu sempre falo assim, trabalhar com terceira idade, com criança, você tem que amar o que está fazendo. Porque é diferente, né? Você precisa ter paciência, carinho, né? Então, acho que mais do que com criança, com idoso, é preciso muito carinho, dedicação, senão você não consegue fazer um trabalho legal. E é interessante que a Erenice Neraldo, além de trabalhar no lar, também dá aula. Então, como eu falei, que o termômetro, né, o equilíbrio, a balança, digamos assim, são coisas, digamos que opostas, né? São fases completamente diferentes da vida. São profissionais começando com aquele sonho de ter uma carreira, de investir numa carreira, de começar uma vida. E as pessoas que a gente precisa trabalhar a fase de que não está mais no mercado de trabalho, que hoje está descansando, que hoje pode fazer atividades e que hoje pode ver a vida de uma outra forma, uma nova fase, uma fase diferente. Então, como é isso? Porque são coisas completamente diferentes, né? É muito legal porque te dá uma experiência, uma bagagem, e você assim, será que eu vou conseguir? Porque pode ser que você não consiga chegar desafio, na né? idade deles, né? E como eles se sentem, não é? Quando eles têm dificuldade em levantar, em comer. Então, por isso, você tem que ter muita paciência, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, né? Se eu for assim, como eu quero ser tratado quando eu estiver lá, ou quando minha mãe estiver aqui, ou meu pai, ou algum ente querido, né? Então, você tem que se colocar no lugar do outro e tratá-lo com dignidade, né? Carinho e amor. É interessante também que a Helenice aproxima esses alunos do lar, né? Ai, que bacana. É interessante os trabalhos que ela faz, né? Eles vão, dependendo de cada turma, eles vão lá, fazem avaliação antropométrica, ou vão ver como eles se alimentam, e tem um contato muito grande. Então, os alunos chegam lá e eles ficam encantados. Eu não imaginava, porque antigamente você tinha um conceito do que era uma casa de idosos. Sim. Né? E quando eles... Aliás, é um conceito que, inclusive, quando a gente começou a conversar, né? Não, na verdade, nem é. Infelizmente, é uma realidade que a gente já observou aí em muitos lugares, né? Quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 31, quando eu tinha 15 anos, eu fazia visita em um lar, que não vem ao caso dizer o nome, mas que eu me entristecia, eu ia embora da visita triste. Porque, às vezes, no portão eu já sentia um cheiro forte de urina. Então, a gente sabe que logicamente, que em determinados horários isso pode acontecer, porque uma fralda pode vazar, né? O idoso pode, de repente... acontece. Mas, assim, frequentemente, por falta de cuidado, por falta de carinho, por falta de amor, né? Por desmazelo, falta de respeito, é muito triste a gente ver isso. E no lar... Sem nenhuma demagogia aqui, porque estamos falando do lar, porque temos um quadro do lar, mas a gente observa que existe realmente, de fato, em qualquer horário, cuidado, pessoas presentes, pessoas cuidando, pessoas fazendo pelos idosos de verdade, como a gente gostaria de ser cuidado quando a gente chegar na terceira idade. Então, eu acho que um trabalho assim, ele tem que ser realmente divulgado, a gente tem que falar, a gente tem que propagar, porque todos nós, se tivermos sorte, como você falou, chegaremos na terceira idade. E a gente precisa chegar na terceira idade e ter um lugar de qualidade para que a gente se sinta bem, digno.
Porque às vezes a família não tem condições de ficar com o pai ou com a mãe. Não é por um querer, eu não quero mais, como a gente tem essa opinião, né, deturpada de, eu não quero, vou deixar no asilo. Não é assim que funciona. É um lar, é uma nova casa. São pessoas que também já vivenciaram muitos anos e eles trocam experiências, eles falam de coisas da mesma época, né? Então, para eles isso é muito bom também, né? É muito interessante, né? A gente fica lá observando as conversas deles, né? Então, eles estão lá porque eles estão interagindo. Às vezes, muitas vezes, a família trabalha o dia inteiro e deixar sozinho em casa o idoso, e lá não, eles têm toda essa interação. Eles têm festa da primavera, eles participam do bingo, claro, aqueles que podem, né? Eles fazem hidroginástica, né? Eles fazem artesanato. Então, quando os alunos chegam assim, mas eles fizeram isso, professora? É muito interessante, porque eles não têm noção, né, do quão importante é essa interação entre todos os profissionais e aqueles idosos ali no dia a dia. É interessante que os alunos até depois se prontificam a um voluntariado, independente da matéria, independente dessa prática que é algo fundamental também na formação acadêmica deles, né? Se colocam mesmo à disposição de trabalhos voluntários, de levar coisas para os idosos, de estarem presentes. Isso é fantástico, porque significa de fato que entendeu esse trabalho, essa grandiosidade e se envolveu como pessoa, independente de ser profissional. E o fato de ser profissional, de ser acadêmico, foi o que levou até isso. Eu acho que é importante a sociedade pensar dessa forma também, né? É verdade. Eu acho que são duas situações. Quando a gente vê um bom trabalho, a gente quer fazer parte, né? A gente quer também ser um instrumento dentro daquele trabalho. E também as pessoas que realizam um bom trabalho, elas acabam tendo seguidores, né? Então, os alunos acabam admirando o trabalho da professora e também tem esse desejo. E acaba despertando aí uma vocação para uma área, né? Que a pessoa, de repente, talvez, se ela não tivesse alguém para inserir, ela não teria essa vocação descoberta, né? Essa paixão descoberta. É porque eu sempre falo assim, ninguém ama aquilo que não conhece. É verdade. Então, quando você sai do dia a dia, vai para a prática, seja idoso, criança, né, um hospital, aí você vê o quão diferente é e como você tem que lidar. Porque é diferente, né? É uma expectativa que você tem e, de repente, poxa, eu não imaginava que fosse assim. Vai além da expectativa, isso é muito importante. É verdade. Queria agradecer vocês aqui mais uma semana, essa equipe maravilhosa, que eu tenho a honra, que faz parte aqui do nosso programa, está com a gente toda terça-feira nesse quadro de Bem com a Idade, que é uma revista que agora virou um espaço na televisão. Isso já é uma conquista também maravilhosa, né, Heraldo? Pois é, essa revista, inclusive, está saindo já a segunda edição em abril. Bacana. A gente vai lançar aqui também, né? Junto aí com as nossas campanhas de inverno. E a gente também agradece, né? E assim, realmente o que você falou agora no final, como referencial, né? A Helenice realmente é um referencial para o lar, como profissional, toda dedicação. Ela não vai falar pela modéstia, mas dá para ver o referencial dos alunos, o carinho que tem aquela pessoa que realmente está ali, não só pelo fato de ser professora, mas além do fato de ser professora, né? De carinho, de estar junto, de estar sempre envolvida, de lutar pela causa, de buscar estar junto, de trazer excelência. E por isso a gente agradece também, Helenice, por ter vindo aqui, estado com a gente nesse quadro que tão bem foi representado hoje por ela, né? Obrigada. Agradeço vocês e até a próxima semana. Até a próxima semana. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já já. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489.
se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo e eu estou recebendo aqui no quadro Minha Vida para contar um pouquinho a trajetória o Leandro, mais conhecido como Micão, né, pelos amigos que hoje estão ligadinhos aí no Saber Viver para conhecer um pouquinho mais, aliás, para conhecer não, né, porque amigo já conhece a nossa história, mas para rever aí alguns momentos que de repente ele vai compartilhar aqui com a gente, vai contar para a gente. Leandro é conselheiro tutelar, está encerrando o mandato esse ano, não é isso, Leandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores. Na verdade, a gente está encerrando um ciclo, né? A gente não sabe quais vão ser os próximos passos futuros, mas foi até interessante ontem, né? Você fez o convite, eu postei nas redes sociais, os amigos que você citou agora. Adotaram aquilo ali, então tenho certeza que eles estão vendo em casa, prestigiando o programa. Já prestigiam todo dia com certeza, né? Hoje, com um quezinho a mais por estar aqui. Com um amigo, com certeza. Isso é bacana, né? A gente ter essa interação dos nossos amigos, das pessoas que amam a gente, da nossa família. E hoje a gente está falando sobre os limites e as permissões. E a nossa vida é muito assim, a gente precisa adequar o nosso eu, o nosso caráter, a nossa essência a esses limites, né? Ou as restrições também que devemos colocar para nós mesmos, mesmo vendo às vezes muita coisa acontecendo, e aí para alguns muita coisa é lícita, muita coisa é certa, para outros de repente já não é, e a gente criar esse equilíbrio dentro de nós. Como é isso para você? Então, quando eu atendo as famílias no próprio conselho, uma das coisas que eu costumo, quando chega algum problema em relação a limites, em relação tanto dos pais quanto dos filhos, uma das coisas que eu até cito, eu me sinto como exemplo, porque independente de eu estar conselheiro naquele momento, eu também tenho limites, regras, obrigações, eu tenho minhas atribuições. Eu não posso ultrapassar essas atribuições, entendeu? Eu tenho que cumprir meus horários, tenho que estar no conselho todos os dias, entendeu? Quando é plantão externo, eu tenho que fazer o plantão externo, tenho que estar na rua. Então, é importante sempre frisar, a gente, no mundo hoje está num momento complicado, num momento de transição, entendeu? Então, essa questão de limites é realmente muito complicado, mas a gente sempre, da melhor forma possível, tenta orientar os adolescentes e os pais também sobre essa questão. Perfeito, Leandro. Leandro, antes do conselho, conta um pouquinho da tua história de vida pra gente. O que você fazia antes? Por que despertou essa vontade aí de cuidar dos direitos e também dos deveres? Por que não? Como a gente está falando aqui desses limites, né, dessas restrições e das nossas permissões, por que não também esses deveres da criança e do adolescente? Como isso começou na sua vida? Então, eu tenho 30 anos, comecei a militar no movimento estudantil no longínquo ano de 1997, venho nessa trajetória, fiz parte da Associação Petropolitana dos Estudantes por um bom tempo, fui treinador de uma equipe de futebol profissional, sempre trabalhei com crianças, questão de escolinha, de esporte, inclusive eu faço faculdade de educação física. E a partir daí, desse contato, desse convívio com crianças, na verdade, para ser bem franco contigo, me despertou o interesse de ser treinador de futebol na época, porque eu tinha muitos amigos adolescentes, até com pouca diferença de idade, envolvido com drogas. E na rua, naquela fase complicada entre os 14, 15, 16 anos, que é a idade da descoberta, a idade tá no meio termo, né? Entre saindo da infância para conhecer o mundo. Então, aí que me despertou
E aí surgiu esse desejo. Em 2009 eu não tive essa oportunidade, porque eu trabalhava numa equipe de futebol profissional na época, como treinador. E no ano de 2012, com a ajuda dos meus amigos, que a gente sempre faço questão de frisar, porque se não fosse eles me adotarem, eu não estaria aqui hoje. É verdade. É a verdade. Né? Eu tive essa oportunidade de estar candidato e, mais ainda, Deus me abençoou sendo eleito conselheiro tutelar. E com uma votação aí significativa, né, Leandro? Para a primeira candidatura, sim. É uma eleição muito diferente, né? Eu já havia participado de eleições de Grêmio estudantil, como eu falei, já tinha sido presidente de Grêmio no Liceu, já tinha participado de outros pleitos, mas... e você ser o candidato é muito diferente. Assim, é uma adrenalina fora do comum. Nunca tinha você trabalhar com algum candidato é uma coisa, né? Agora você está à frente disso como sendo realmente o representante, né? Sim, numa eleição que não é obrigatória. Eu lembro que no dia choveu muito, no dia anterior, do sábado para domingo. Você sabe bem disso. Eu lembro também. E é uma incógnita muito grande, mas tive essa oportunidade, sou muito feliz. Eu até, quando a gente conversa nas rodas de amigos, sempre me perguntam, pô, você vê muita coisa assim. O que eu costumo falar é o seguinte, eu entrei na época um menino talvez de 26 anos e hoje saio um homem de 30 com uma visão do mundo completamente diferente. Assim, saio, né, talvez. Vamos lá, A gente não sabe os próximos passos. Pois é. Mas, assim, é uma experiência, está sendo uma experiência gratificante na minha vida, assim, em questão de amadurecimento e tudo. Leandro, trabalhar com famílias é algo complexo, né? Porque as famílias são diferentes, as culturas são diferentes, igual a gente estava falando aqui com a Helenice, né? Cada pessoa tem uma cultura, cada família tem uma maneira de pensar, uma religião diferente, uma forma de viver diferente. E trabalhar com essa família, com essas várias famílias, todos os dias, você também precisa ter uma mente aberta para compreender a realidade de cada família e de cada situação de uma forma isolada, né? Sim, muito. Principalmente, assim, com a criação do Conselho dos Distritos, foi dividido de forma geográfica a cidade. E o nosso lado, vamos colocar assim, ficou com uma área mais rural. Né? E isso é até engraçado quando a gente faz as reuniões no conselho, que a gente conversa sobre um atendimento ou outro. As famílias trazem, às vezes, problemas que a gente ouvia de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e precisa realmente ter um feeling muito, muito bom para poder saber tratar essas diferenças, como você disse. E também tem outra questão, que muitas vezes aí entra o lado mais humano da coisa, não só a questão da atribuição do conselheiro tutelar. Às vezes, a gente não sabe o que aquela pessoa que está sentada do outro lado da mesa está passando em casa, dificuldades, necessidades, falta de emprego, falta de alimentos, entendeu? Então, a gente precisa ter um carinho. Antes, a gente até brinca muito lá, quando a pessoa senta e conta aquele problema, aquela situação que está atravessando, se põe, vamos tentar se pôr como se você estivesse lá. Se fosse você contando e ela te ouvindo. E a gente, posso falar pelos meus pares, meus amigos conselheiros, a gente tenta ter esse carinho, esse ouvido mais apurado. Porque não é fácil, né, gente, lidar realmente com as culturas e com os problemas de cada um. É uma coisa bem complexa e tem que ter um amor muito grande pelo que faz, né? A gente, de vez em quando, eu recebo aqui a Tatiana Damasceno, já recebi aqui o Marcão também, não aqui, em outra emissora, né? Rodrigo também já recebi, então são pessoas que eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho. Eu sou suplente, para quem não sabe, eu sou suplente do Conselho Tutelar, então a gente acabou tendo um convívio rápido no curso, na prova também, né? Que passamos, e nas eleições, né? E é um trabalho muito bacana, é um trabalho muito importante para a nossa sociedade. Uma coisa importante que eu acho que a gente... É importante a gente frisar e falar para o pessoal que está em casa. Conselheiro tutelar não é inimigo de pai e mãe, não é um ditador, não é o cara que vai lá para puxar a tua orelha e para causar um problema na sua vida. Pelo contrário,
O conselheiro tutelar, ele vem a somar, ele vem a tentar entender aquela situação, logicamente, que ele está ali para defender o direito da criança e do adolescente. Porque a criança é menor de idade, adolescente, então eles não têm, de repente, esse discernimento de entenderem os próprios direitos e exigirem os direitos e deveres também, porque também tem os deveres, não são só os direitos. Mas ele tenta compreender isso. De repente, um adolescente rebelde, que esteja gerando um problema, né? Uma conversa, um entendimento, um auxílio, como você falou, essa sensibilidade de compreender o que está acontecendo dentro daquela família, né, Leandro? Acho que foi importante você tocar nessa situação, que é o seguinte, o que a gente vê muito, principalmente quando a gente vai fazer palestras em escolas, quando a gente faz notificação pelo telefone, ou até pessoalmente, leva a notificação na casa da família, o conselho tutelar, meu Deus, o que eu fiz? Vou perder meu filho. Vou perder meu filho, vai tirar meu filho de mim. Nada, não é essa a intenção do conselho. O conselho está ali para dentro da sua atribuição, defender e zelar dos direitos da criança e adolescente, prestar orientações quando forem necessárias, prestar encaminhamentos quando forem necessários. E é o que você citou, tipo, ter esse ouvido, ter esse tato, ter esse carinho, entendeu? A gente não quer que as pessoas procurem o conselho com medo, com receio. Não, assim, para estar indo ao conselho, algo aconteceu. Vamos tentar, vamos ouvir, vamos tentar entender e vamos, dentro da nossa atribuição, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, prestar toda a assistência possível, até não só a criança, até a família. Eu posso citar como exemplo, semana passada eu fiz um atendimento no meu dia de plantão externo, que até fugiu um pouco da situação, porque eu tinha que levar uma família na unidade de pronto atendimento, mas a mãe não podia deixar a avó sozinha em casa, porque a avó tinha N problemas de saúde, e a gente, naquela correria, todo mundo daquele lado humano tentou ajudar, mobilizamos o conselho todo, tentamos ajudar para poder a avó ter atendimento, a mãe e principalmente aí sim a criança, e a gente conseguiu dentro da situação resolver esse problema, entendeu? Então a gente está ali para ajudar, para poder auxiliar. É óbvio que tudo dentro da nossa atribuição. Sim, claro. Por exemplo, a criança está faltando aula, está chegando atrasada. Aí a escola, ela tem a obrigação de notificar o conselho. Sim. Para que o conselho indague esses pais. O que está acontecendo? Porque o seu filho está chegando atrasado. De repente existe um problema por trás disso muito grande, que o conselho pode, inclusive, fazer um encaminhamento para os órgãos responsáveis. Que, como o Leandro falou, o conselho não resolve tudo, né? Mas o conselho, ele tem esse poder de fazer esse encaminhamento e de auxiliar as famílias. Então, você que está em casa, não pense que o conselho está aí para tirar o seu filho, está aí para... Claro que existem situações, a gente está falando aqui de determinadas coisas que possam ser encaminhadas, solucionadas, mas é claro, casos de agressão, casos de maus tratos, aí são situações diferenciadas que também é feito encaminhamento, mas aí que infelizmente já é algo que não é, digamos que, tão humano assim, então, né, que é complicado realmente. São situações que a gente vê, casos de estupro, casos de abuso de menores, então infelizmente ainda acontece, né, Leandro? Infelizmente ainda existe isso aqui no nosso país. Eu não falo nem de Petrópolis, mas falo de uma maneira, digamos aí, incluindo nosso país, que ainda acontecem, que ainda são realidades, tristes realidades, e que a gente espera que a humanidade não evolua só em tantas coisas aí que a gente vem evoluindo, mas que evolua também nas coisas pequenas, nas coisas singelas, né? O respeito pelo outro, o amor verdadeiro pelo outro, esse sentimento de ser humano de verdade, né? Você começou falando sobre a questão das faltas na escola. Existe a ficha de comunicação do aluno infrequente, que, como você foi perfeito na sua explanação, muitas vezes através dessa ficha, que é uma ficha simples, o aluno está faltando, a escola vai mandar essa ficha para o conselho, a gente vai estar notificando os pais para estar indo no conselho para tentar entender. Mas muitas vezes consegue descobrir N problemas por trás dentro daquela família. Né? Entendeu? E aí são feitos encaminhamentos que são necessários para a gente tentar solucionar, às vezes é um termo muito definitivo, mas pelo menos tentar encaminhar a solução desse problema. E você citou outra coisa também, assim, muito importante, a questão da violência sexual, que acontece muito, é um problema, não é um problema só em Petrópolis, é um problema no país inteiro, mas posso
posso te afirmar hoje assim, que os órgãos, não só o Conselho Tutelar, mas ao redor, o CREAS, a CETRAC, estão muito empenhados nessa situação. A primeira-dama, ela dá um suporte muito bom para a gente. A secretária Fernanda também é muito empenhada nessa situação, entendeu? Então, assim, chegar a dizer que Petrópolis é referência é muito amplo, mas assim, se caminha para isso. Os mecanismos de proteção à criança e adolescente hoje em Petrópolis funcionam, né? Em relação a isso. Inclusive, eu participei de uma reunião na CETRAC, foi semana retrasada, e a gente estava discutindo o fluxograma de como fazer, para onde encaminhar, entendeu? Para poder aquela criança adolescente que já foi vítima, não ser revitimizada, e que a gente possa tentar entender, solucionar, tentar ajudar essa criança para que ela não sofra mais problemas do que já está sofrendo naquele momento. É uma realidade triste. Agora vamos falar do Leandro, tá? Vamos deixar o conselheiro. Vamos botar o micão aí, né? Perfeito. O Leandro, que a galera conhece. Né? Como cidadão, né? Não que você não seja um conselheiro cidadão, né? Mas você, no seu lado mais família, mais seus amigos, né? Eu vou te fazer uma pergunta rapidinha, aí você me fala o que vier à sua cabeça. Sem problema. Tá bom? Trabalho. Prazer. Eu sou muito feliz, tenho a minha satisfação todo dia de ir para lá 9 horas. Cada dia estou mais motivado a estar lá todo dia. Fé. Deus. Eu sou cristão, tenho fé em Deus e sem Ele eu tenho certeza assim, que nenhuma pétala cai sem que Ele permita. Então, eu trago Ele comigo. Saudade. Saudade de alguns amigos que já partiram, da minha padrinha que já partiu. E é óbvio também dos momentos de infância, que a gente sempre relembra, os momentos saudosos assim. Amor. Meu pai, minha mãe e os meus amigos. Felicidade. Poder abrir os olhos todo dia e contemplar a natureza que Deus criou pra gente. Conselho tutelar para você. Conselho tutelar é um lugar em que eu aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a entender mais as pessoas, que eu amadureci e que hoje eu te afirmo assim, que a questão financeira, salário, essas coisas, é o de menos para mim. O aprendizado que eu tive, que eu vou levar pro resto da minha vida, é assim, surreal. Amadurecimento, né? Não, total. E para você, o que é saber viver? Saber viver é poder, eu acho, que estar todo dia com as pessoas, saber respeitar os limites, estar dentro do ônibus e levantar para uma senhora sentar, não cortar uma fila de um banco, para poder respeitar o próximo. Simplesmente, eu não consigo entender a vida sem o amor ao próximo, sem poder ter esse carinho com o próximo. Para mim, isso é prioridade na vida. Obrigada, Leandro, por vir aqui no nosso programa, falar um pouquinho da sua vida, falar um pouquinho do seu trabalho, compartilhar, porque eu acho que saber viver é isso também, né? A gente dividir experiências, as pessoas poderem se identificar com a gente, determinadas coisas a gente passa parecido, determinadas coisas a gente não compreende, de repente hoje a gente falou um pouquinho mais sobre o seu trabalho, e às vezes quem está em casa não entende muito o que faz um conselheiro tutelar. Então, foi muito bacana estar com você, parabéns pelo seu trabalho, uma boa caminhada aí na reta final, e quem sabe, né? Vamos lá, vamos aguardar. Eu que tenho que te agradecer, me deixou muita vontade, estou feliz de estar aqui, entendeu? Quando você me convidou, eu de pronto já atendi. Quero aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para os meus pares que estão lá em Itaipava nesse momento, o Rafael Soares, a Magda Ferreira, a Jaciara, que saiu de licença porque ela foi mãe agora, o Carlos Marculino, que entrou no lugar dela, a Débora, a equipe de apoio também nossa, que é muito importante, a dos Anjos,
a Grazi, o Maciel, o Carvalho, que é o motorista lá do conselho, e também os meus amigos que trabalham no conselho do centro, o Rodrigo, que me ajudou muito, me ajudou e me ajuda muito, sempre que eu tenho uma dúvida, eu vou lá. Já tem uma bagagem, né, que o Rodrigo já está no segundo, né? É um bom amigo que a vida trouxe, o Marcão, a Ednéria, a Tati, a Marise, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade, deixar um abraço para meus amigos, que eu repito, se não fosse eles, não estaria aqui hoje. É uma passagem marcante da minha vida, eles terem me ajudado. Meus pais, que estão em casa agora, minha mãe, se demora, deve estar chorando lá. Mas, e é isso, assim. Muito obrigado pela oportunidade, espero poder voltar. Com certeza. Fiz aqui um convite informal ao Leandro, faço a todos os conselheiros. Mais para frente a gente vai falar sobre isso e vamos trazer aqui cada candidato, quando chegar a hora, né, quando chegar o tempo, que é só no final do ano, para que possam aí falar um pouquinho, vão ter o tempo regradinho, tudo bonitinho, mas aí a gente vai conversar mais para frente, né? É isso, então. Muito obrigado mesmo. Satisfeito, estou feliz. E vou deixar os telefones do conselho. Sim, claro. Para poder. No conselho do centro, eu admito, não vou lembrar de cabeça, mas 125 é o número da denúncia. Pode ligar para o conselho do centro. Para o conselho dos distritos, é no 2232-0067, é o número da recepção. 2232-1312 é o número até da minha sala, fala direto comigo. E o 988-553357 é um número de plantão, funciona 24 horas, sábado, domingo, feriado, não importa. E o meu telefone pessoal é 988-45-3095. E é o WhatsApp também, se tiver alguma dúvida, tiver que tirar alguma coisa, não tem problema nenhum. Pode me procurar, que eu estou à disposição de todo mundo. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver e um grande abraço para você que nos acompanhou. E tenha um excelente dia. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, a partir de 9 horas. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.